O ar pesado e úmido me abraçou assim que adentrei a boca escura do túnel. A cada passo hesitante, a lanterna cravava um cone pálido na escuridão espessa, revelando a ferrugem que corroía as paredes de concreto e os trilhos retorcidos que serpenteavam pela distância. Gotas frias pingavam do teto, ecoando em um silêncio pontuado apenas pelo farfalhar dos meus próprios passos e pelo bater frenético do meu coração. Meus dedos apertavam com força a alça da mochila surrada. Dentro abrigava meu único companheiro e esperança, uma câmera fotográfica com lentes especiais, capaz de capturar o espectro da luz que o olho humano não podia ver. Essa era a razão pela qual eu, Alex Carter, um investigador paranormal com reputação questionável, estava ali. O metrô abandonado de Blackout era uma lenda urbana, um buraco negro na história da cidade, conhecido por relatos de aparições fantasmagóricas e desaparecimentos inexplicáveis. A história contava sobre uma série de assassinatos brutais ocorridos nas décadas de 50 e 60, cujas vítimas foram encontradas mutiladas e sem qualquer pista sobre os criminosos. Os túneis, outrora palco da rotina frenética de milhares de pessoas, haviam sido lacrados pelo governo após um incidente obscuro, permanecendo esquecidos e intocados por décadas. Eu, cético por natureza, sempre ignorei essas histórias. Mas quando recebi um telefonema enigmático de uma fonte anônima com informações sobre uma sequência de eventos paranormais ocorrendo nas profundezas do metrô, minha curiosidade foi atiçada. O informante, que se identificava apenas como V, mencionou a presença de uma energia anomala, capaz de distorcer a realidade e manipular a própria matéria. A promessa de evidências concretas, algo que desafiasse minha descrença, era tentadora demais para resistir. A princípio, a exploração foi tranquila. A poeira se acumulava em grossas camadas sobre os bancos enferrujados e as placas de sinalização corroídas. Grafites grotescos e mensagens sinistras rabiscadas nas paredes revelavam a passagem de outros curiosos, alguns mais audazes que eu. Mas, à medida que avançava, a atmosfera se tornava mais densa e opressiva. A temperatura despencou, e um cheiro nauseante de ferro e podridão pairava no ar. De repente, um chiado agudo cortou o silêncio, vindo das sombras. A lanterna oscilou em minhas mãos, projetando sombras dançantes que distorciam a realidade. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Algo estava errado. Muito errado. Ainda tentando me recompor, ouvi um farfalhar próximo, como se algo estivesse se movendo no escuro. Mirei a luz na direção do som e o que vi me fez congelar. Uma figura sombria, quase translúcida, se materializava a poucos metros de distância. Seus traços eram indistintos, como se fossem pintados com fumaça. Os olhos, porém, brilhavam com uma fúria glacial. A criatura, se é que podia ser chamada assim, moveu-se em minha direção com uma velocidade assustadora. A adrenalina explodiu em minhas veias. Sem pensar, disparei a correr, tropeçando nos trilhos e nas pedras soltas. A lanterna escapou de minhas mãos, apagou-se no chão. A escuridão engoliu tudo, e o som da criatura, um rosnado gutural e faminto, ecoava atrás de mim. A escuridão era minha inimiga e meu escudo. A cada passo, a esperança de escapar diminuía, mas a necessidade de sobrevivência me impulsionava. Desviei-me de escombros, tropecei em trilhos enferrujados, a respiração pesada e o coração batendo como um tambor. O som da criatura se aproximava cada vez mais, próximo, e eu sentia seu hálito frio na nuca. Tentei manter a calma, mesmo com o pânico me dominando. Lembrei-me da câmera dentro da mochila. Se eu pudesse registrar algo, qualquer coisa, teria alguma prova. A sensação de ter algo nas mãos me deu um fio de esperança. Com as mãos trêmulas, abri a mochila e tateei em busca do equipamento. Enquanto procurava, a criatura surgiu como um fantasma bem à minha frente. Seus olhos brilhavam na escuridão, e senti uma onda de terror me inundar. Mas, ao invés de atacar, ela hesitou, como se estivesse confusa ou indecisa. Foi o tempo que precisei. Com as mãos trêmulas, mirei a câmera e apertei o botão de disparo. O flash estourou na escuridão, revelando por um instante a forma sombria da criatura e também a estrutura do túnel, que parecia distorcer-se e se contorcer ao meu redor. A imagem se apagou, mas eu havia conseguido. Sem perder tempo, corri em direção oposta, tateando no escuro, tentando encontrar um caminho. As paredes pareciam se mover, os trilhos se torciam,
e a sensação de estar perdido aumentava a cada segundo. A criatura, agora enfurecida, recomeçou a perseguição. O som de sua respiração pesada e o rosnado ameaçador ecoavam no túnel. De repente, encontrei uma escada de metal enferrujada. Sem hesitar, comecei a subi-la, tropeçando nos degraus e sentindo o metal rangendo sob meus pés. A criatura, com um rugido desesperado, tentou me alcançar, mas a distância entre nós aumentava a cada degrau. Chegando ao topo, deparei-me com uma porta enferrujada, bloqueada por uma corrente e um cadeado. Tentativas frenéticas de abri-la foram em vão. A criatura estava ganhando terreno, e eu sabia que precisava encontrar outra saída ou estaria perdido. Enquanto lutava contra a corrente, um pensamento me veio à mente: as lentes especiais da câmera. Se funcionassem como eu imaginava, talvez pudessem me dar uma pista. Desesperado, voltei a correr, ignorando a dor e o cansaço, rumo ao local onde havia disparado a foto. Ao chegar lá, a criatura estava à minha espera. Seus olhos brilhavam com uma fúria incontrolável, e sua forma parecia se intensificar, assumindo contornos mais definidos e ameaçadores. Mirei a câmera e apontei para o ser. A lente capturou algo que o olho não podia ver, uma espécie de energia vibrante emanando do vulto sombrio. A energia parecia se concentrar em um ponto específico no túnel, onde a parede parecia mais deteriorada. Sem pensar, disparei a correr em direção à parede, ignorando a criatura que uivava em fúria atrás de mim. Com as mãos trêmulas, examinei a parede rachada, buscando algum sinal. E então, encontrei uma pequena inscrição, quase apagada, em um idioma desconhecido. A inscrição parecia uma série de símbolos estranhos, mas algo na sua forma me atraiu. A criatura se aproximava, sua respiração pesada me atingindo, e o frio cortante parecia penetrar em meus ossos. A adrenalina corria em minhas veias, mas mesmo assim, não conseguia desviar o olhar da inscrição. Lembrei-me das pesquisas que fiz antes de vir para cá sobre os túneis e o que eles escondiam. Havia relatos de rituais obscuros, de práticas proibidas e de uma força maligna que residia naquele lugar. A inscrição, com sua linguagem antiga e enigmática, poderia ser a chave para entender o que estava acontecendo ou a razão pela qual eu estava sendo caçado. Com a última energia que me restava, tentei memorizar os símbolos. A criatura estava a poucos metros de mim, e o tempo estava se esgotando. Então, de repente, uma luz forte me atingiu, vinda do fim do túnel. Os olhos da criatura se arregalaram, e ela parou, como se petrificada. A luz se aproximava, e eu vi que era uma tocha carregada por uma figura que se movia em minha direção. A figura era alta, envolta em um casaco longo, e seu rosto estava escondido pelas sombras. Quem quer que fosse, sua presença afastou a criatura, que recuou para as sombras, soltando um rugido de frustração. Com a tocha em punho, a figura se aproximou, revelando-se uma mulher de meia idade, com olhos profundos e um olhar determinado. Ela parecia conhecer aquele lugar e, ao me ver, seus olhos se arregalaram de surpresa. "Você é Alex Carter?" perguntou ela, com a voz rouca, mas firme. Assenti, sem conseguir falar. A mulher se aproximou e, com um olhar de preocupação, disse: "Você precisa sair daqui. Agora." "O que é aquilo?" consegui balbuciar, apontando para as sombras. Ela suspirou, como se estivesse acostumada a lidar com o terror daquele lugar. "É o que sobrou. O que resta da energia que foi liberta aqui." "Libertada? O que aconteceu aqui?" Insisti, querendo entender. "Há muito tempo, fizeram um ritual aqui. Algo foi aberto, e essa coisa se alimenta da nossa energia, do nosso medo." "E a inscrição?" perguntei, lembrando-me dos símbolos. "A inscrição é a chave para fechá-lo. Mas você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de ajuda." Sem mais explicações, ela me conduziu por um labirinto de túneis, revelando passagens secretas e caminhos escondidos. Ela parecia saber exatamente para onde estávamos indo, e a cada passo que dávamos, a sensação de perigo diminuía um pouco. Finalmente, chegamos a uma sala secreta, escondida atrás de uma parede de concreto. Dentro, havia uma série de equipamentos antigos, computadores e livros empoeirados, e um altar coberto de símbolos estranhos. "Aqui, vamos descobrir o que aconteceu e como podemos acabar com isso", disse a mulher.
Mas a perseguição não vai acabar. Aquela coisa não vai nos deixar em paz. Precisamos estar preparados. Enquanto ela falava, ouvi um novo som vindo dos túneis. A criatura estava de volta. A perseguição no metrô abandonado continuava, e agora eu sabia que a luta pela sobrevivência não era apenas minha. A mulher, revelando-se como uma pesquisadora que há anos investigava os mistérios daquele lugar, me ofereceu a chance de confrontar a escuridão e desvendar os segredos que jaziam nas profundezas do metrô abandonado. Mas eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. A verdade estava lá, nas sombras, e a escuridão, a qualquer momento, poderia me engolir. O mistério, a exploração e a luta para sobreviver estavam apenas começando.